Olá, irmãos. Meu nome é Hugo Badini e nesse vídeo a gente vai refutar o Marcos Granconato. Eu não ia fazer esse vídeo não, mas muitos seguidores meus têm mostrado algumas ofensas, né, dele em relação a nós calvinistas, em relação à defesa histórica que a gente tem feito contra o arminianismo. Então eu decidi gravar esse vídeo para ele abaixar um pouco a bola, né? Então, teologicamente, ele vai ser refutado aqui e eu vou demonstrar as omissões dele a respeito do último vídeo que ele postou. Vamos lá. Vamos lá, irmãos. Existem duas formas de se entender o Evangelho. Não só duas formas de se entender o Evangelho, mas duas formas de explicar o Evangelho. Então, vou escrever aqui, Evangelho. A forma na qual o Granconato se deu o trabalho de explicar foi a forma que eu chamo de forma evangelística. Se você percebe o teor do vídeo dele, parece que ou ele está falando para não convertidos, ou ele está falando de uma forma com peninha de pentecostal e etc. É coisa a qual não me interessa. Mas, basicamente, o teor do vídeo dele é um teor evangelístico. E a forma evangelística do evangelho, como boas notícias, é uma das formas do evangelho. Isso é um fato. Mas existe uma outra forma que a Bíblia retrata, que é a forma eclesiástica. E, basicamente, o que o Granconato faz é omitir essa parte na explicação dele. Ele erra na explicação evangelística, em certa altura, eu vou mostrar isso para vocês, mas ele omite a parte eclesiástica. Porque uma coisa é você falar o evangelho ou explicar o evangelho para ímpios. Você vai numa praça, você está numa conversa com os amigos, e eles não são cristãos e você explica o evangelho para eles. Outra coisa completamente diferente é o teor, por exemplo, das epístolas de Paulo, a epístola de Paulo aos Efésios, que ele fala de predestinação segundo o beneplácito de Deus. Então, o teor eclesiástico, a forma com que você vai tratar assuntos com pessoas que já são crentes, realmente é uma forma diferente de tratar com pessoas que não são crentes. Mas omitir essa outra parte, eu acho que é o principal erro do Granconato no vídeo que ele gravou. Então eu vou deixar aqui, bem separadinho, o evangelho, e tem a forma evangelística. Forma evangelística. E nós temos a forma eclesiástica. Ok? A gente vai tratar primeiro, nessa primeira parte do vídeo, essa forma evangelística, que é a forma da estrutura de contenção que o Granconato fez no vídeo dele. Então vamos lá. A gente tem a forma evangelística do evangelho. E que, até certa altura, estava tudo certinho. Porque ele começa falando do pecado. Vou botar o pecado em vermelho aqui. Só para dar um destaque. O resto eu vou fazer de azul mesmo. Nós temos o pecado, que faz parte da natureza de todos os homens. E dentro do pecado, a gente tem o fato de que o salário do pecado é a morte. Eu vou basicamente imitar a explicação que ele fez até chegar ao ponto que ele errou. Então aqui está certinho, os homens, vou botar um H minúsculo aqui, os homens pecaram, o salário do pecado é a morte, e Deus, por sua misericórdia, envia nosso Senhor Jesus Cristo para remissão de pecados. Tá dando para ver direitinho daí? Deixa eu ver aqui. Tá show. Ok. Para ter-se os benefícios dessa remissão dos pecados, a Bíblia vai nos ensinar que nós recebemos isso somente pela fé, sem as obras da lei, sem obediência, sem dízimo, sem participação eclesiástica. Então, não há nenhum tipo de purgação, não há nenhum tipo de
indulgências que vamos praticar para que essa remissão de pecados por meio de Jesus seja nos dado como nós, na nossa situação de pecadores. Então, aqui está contida a fé. Aí o Greconato ele faz um fechamento aqui e ele fala que este é o Evangelho. Vou botar aqui, Evangelho. Só que aparentemente parece que está certo, mas não está. Por quê? Quando a gente vai ver textos como a Epístola de Tiago, em Tiago 2,17, por exemplo, Tiago vai falar que a fé sem obras é morta. A fé evangélica sem obras, ela é em si morta. Por isso que nós vamos ver o teor, por exemplo, em João Batista, de ele falar coisas como arrependam-se, produzam frutos dignos de arrependimento. Ou a própria fala do Senhor Jesus Cristo, quando ele fala arrependam-se, pois é chegado. Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Então, há uma coisa aqui que está sendo omitida. Quando a gente vai ver, por exemplo, Jesus falando em Mateus 7:21, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, ou seja, tem uma profissão de fé, entrará no reino dos céus, ou quando a gente vai ver Tiago falando que o homem é justificado pelas obras, é claro que essas obras aqui não são as obras da lei, o que está contido aqui no Evangelho e que o Marcos omitiu são as obras da fé. As obras da fé, não as obras da lei ou obras que você faz para ser salvo, mas algo que atesta a sua fé, a fé que você teve. Por isso que Martinho Lutero ele vai asseverar que o arrependimento e a fé não é somente algo que inicia a vida cristã, mas é algo que permanece para o fim, até o fim da vida cristã, porque são as obras da fé que vão testificar que realmente você creu. O que o Marcos Greconato faz ao parar com o evangelho por aqui é dizer que, olha, se você professa que Jesus morreu pelos seus pecados, você é um crente. Mas Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A fé sem as obras da fé é morta. O homem é justificado pelas obras da fé. Tens tu fé? Diz Tiago. Faz bem, o diabo também. O diabo crê, o diabo sabe e acredita que em Jesus Cristo há remissão de pecados. Como eu gosto de dar o exemplo, em frente de toda iurde, né, universal, está escrito, Jesus Cristo é o Senhor. Mas nem por isso é. A fé cristã, ela sempre foi dada pelo Senhor Jesus como algo que você precisa demonstrar frutos que atestem que você realmente está na fé. Por exemplo, por que as obras da fé estão contidas no Evangelho? Porque os cristãos legítimos são diferentes dos cristãos ilegítimos. A Bíblia, ela sempre vai tratar o joio e o trigo. O joio crescendo ao lado do trigo. Mas se você para o evangelho aqui, você não tem um evangelho completo. Porque tanto o trigo quanto o joio, eles professam que Jesus, pela fé, tirou a morte e o pecado de suas naturezas. Mas não é somente pela confissão, pela ortodoxia, que nós somos atestados como verdadeiramente cristãos. E eu acredito que esse seja o erro de todos esses neocalvinistas. Eles simplesmente fizeram com que o evangelho fosse reduzido a uma confissão verbal. E não uma confissão de vida. Uma confissão que mostra que você não é somente uma árvore, você produz frutos. E esses frutos que vão te atestar, é isso que Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos vocês vão saber, pelas obras da fé, vocês vão saber que alguém realmente está na fé. Por exemplo, quando João vai falar de Judas,
ele vai falar que naquele pseudo-cuidado que ele tem com o Senhor Jesus, com aquela prostituta que quebra o vaso de alabastro, etc., ele fala, olha, poderia-se vender isso por 10 mil denários, se eu não me engano, e dar aos pobres. Aí João fala, não, ele não tinha cuidado dos pobres, mas ele falava isso porque ele tinha a bolsa e era ladrão. Ou seja, a forma como nós vamos dizer que alguém está fora da fé em Jesus, que tira a morte e o pecado, são as obras da fé. Ou seja, as obras da fé do Evangelho são a forma com que a gente vai asseverar a condução, como alguém conduz a sua vida. Porque imagine a questão, por exemplo, você tem um jovem que ele tem 20 anos e ele crê em Jesus Cristo e deposita a sua fé em Jesus, mas aí ele vai morrer com 80 anos. Você tem um lapso aí de 60 anos pela frente. Se você faz um reducionismo do Evangelho somente a isso, sem as obras da fé, você pode basicamente dizer que ele, dependendo da forma com que ele vai viver ou crer, que ele é cristão independente. E eu acredito que é nessa distinção que repousa todo esse ecumenismo e essa irmandade que esses neocalvinistas têm feito com pessoas heréticas. Porque você tem lá o herege. Cara, o cara crê em várias questões diabólicas. Ferem a soberania de Deus, ferem a teontologia, a natureza do ser de Deus, fere tudo. Fere tudo. Mas ele tem aquele salva-vidas. O que é o salva-vidas? Ele crê na Trindade. Ele crê na natureza do Espírito Santo. Ele crê na cruz. Ele crê que Jesus é o Senhor. Aí ele tem esse pacotinho aqui, se você for na igreja dele, ele nunca ensina sobre a Trindade, ele nunca ensina sobre a pessoalidade do Espírito, ele nunca ensina sobre a cruz de Cristo e a justificação, ele nunca fala sobre a soberania, o senhorio do Senhor Jesus. Ele está sempre gritando, fazendo palavra coaching, está girando, é um pentecostal, é um neopentecostal, é um arminiano batista, ele está sempre fazendo evento, ele nunca faz isso aqui. Mas se você o questionar, ele vai falar que sim. Isso é muito importante. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala um negócio muito interessante. Ele fala assim, que eles professam a piedade, mas negam a sua eficácia. Vocês têm que entender, irmãos, que isso aqui se tornou uma escusa, uma justificativa, uma delegação para os caras serem hereges em paz. Isso aqui serve para os caras serem hereges em paz. Por quê? Se você reduz o evangelho à mera confissão ortodoxa e não ortopraxia, você faz com que o evangelho seja reduzido ao que o cara diz e não ao que o cara é e vive. Entende? Sabe, tem gente aí apoiando, em nome disso aqui, cara que fala que já viu Jesus pessoalmente, cara que fala que abriu igreja por meio de uma visão, cara que fala que já perdeu a salvação diversas vezes e Cristo o resgatou. Então, basicamente, o cara ele está negando que a eficácia e o efeito do Espírito Santo nas obras da fé é indiferente ao fato de ele ter uma confissão verbal. Mas o fato, queridos, é que a mentira ela existe na confissão verbal, mas ela é impossível na confissão de vida. Porque se você tentar mentir na confissão de vida, você vai ser hipócrita. Por isso que Paulo fala, aquele que é judeu não é o externamente, mas aquele que é o judeu no coração, na circuncisão não da carne, mas do coração. Então, qual é o problema da estrutura evangélica que o Gran-Conato está apresentando? Que por ela não ter essas obras da fé, ela possui um déficit que vai fazer com que na prática, e prestem bem atenção nisso, na prática, a igreja local
ela vai ser uma miscelânea de pessoas que na confissão dizem acreditar em Jesus, mas que na prática essas pessoas, cada uma delas, crê num evangelho, num Jesus e numa Bíblia diferente. Gente, isso aqui que eu estou descrevendo, essa simplificação, esse simplismo, vou botar aqui, simplismo do evangelho, é o que gera esse ecumenismo eclesiástico. Por quê? Porque se você não se identifica corretamente, se uma igreja não se identifica corretamente, não haverá distinção. E aí vai nascer aquilo que eles falam de, olha, você precisa crer e professar o essencial. No secundário, você pode ser o que você quiser. Aí, mediante isso daqui, quem serão os inimigos da fé? Os inimigos da fé vão ser os TJ, os Mormons, e agora, né, segundo Marcos, os hipercalvinistas. Né? E nunca vão ser quem? E nunca vai ser quem? Nunca vai ser o assembleano. Nunca vai ser o adventista, por exemplo. Nunca vai ser o neopentecostal. Por quê? Porque se eu me referir a eles, apesar dessa miscelânea deles aqui, eles se defendem com isso aqui. Você vai no culto deles, não tem ordem. A fé deles não é firme. Eles não sabem o básico de nada. E são ruins em tudo. Mas eles estão defendidos por isso aqui. Mas Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ou seja, se um galho estiver em mim e não dá fruto, ele não faz parte de mim. É isso que Jesus quis ensinar. Então, dessa parte aqui, evangelística, foquem aqui rapidinho. O Marcos Ganconato acertou até aqui e errou por omissão aqui. Ok? E eu expliquei aqui o porquê. Aqui, essa forma de entender o evangelho é a forma que eu posso chamar para vocês de front-end. Front-end é um termo para quem mexe com programação, que é quando você entra num site, aí você vê lá as imagens, as cores, é o front-end, a forma como ela, a frente da questão, como ela se mostra. Agora a parte eclesiástica é back-end com A. Então, a gente tem a forma evangelística, que é o front-end, ou seja, a forma da frente, como a gente vai falar com o ímpio, né, como a gente vai evangelizar em relação à fé, e a gente tem o back-end, que é a forma eclesiástica, a forma das epístolas. Isso é muito visto quando Paulo, por exemplo, vai em Atenas. Quando ele anuncia o evangelho em Atenas, ele não vai falar de questões back-end, né, questões que ele vai falar, por exemplo, na carta aos Efésios, vou botar aqui Efésios. Então, você vê que há uma forma de tratar o evangelho aqui e há uma outra forma de tratar o evangelho aqui. Uma coisa é você falar com o ímpio sobre o evangelho e outra coisa é você falar com o crente sobre o evangelho. O Marcos ele só tratou dessa parte e omitiu essa questão das obras da fé. Agora a gente vai ver aqui a outra parte do evangelho, que é a parte back-end, ou seja, a estrutura por trás do edifício, né? Basicamente, existe ferragem debaixo e entre as paredes, né? E a gente vai ver isso agora. Vamos lá. Vou escrever aqui de novo, Evangelho. Bem grande aí para vocês verem, Evangelho. E agora a gente vai tratar da forma eclesiástica. Eclesiástica. Aí.
Ok. A forma eclesiástica, a forma na qual os apóstolos tratam dentro das epístolas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, a gente vai ver também bastante o termo de predestinação na carta aos Efésios, a gente vai ver isso em Gálatas. A forma eclesiástica do Evangelho, ou seja, depois que você entra às portas da igreja, já está dentro, já é um crente, é dessa forma aqui. A gente vai ver os apóstolos tratarem assim, a gente vai ver o Senhor Jesus falar com os discípulos assim. Vamos lá. A primeira coisa que é dita é que todos pecaram. Então, a matéria da questão, tanto no evangelho de forma eclesiástica como no evangelho de forma evangelística, é o mesmo. A matéria é que nós somos pecadores. Todos pecaram. A gente pode ver que todos pecaram, bem explicado em Romanos capítulo 3, em uma das epístolas de Paulo aos Romanos. Aqui, a partir daqui, a gente vai ter uma variação, que é o seguinte: todos os homens, a massa total dos homens pecaram. Mas Deus, dessa massa, separa réprobos e eleitos. Os réprobos, a gente não vai entrar no mérito deles, eles vão para o inferno por conta de seus próprios pecados. Neles é manifestada a justiça de Deus. Vocês podem ler isso em Romanos 9. Vou botar de Romanos 9 ao 11, vocês leem lá. Mas vamos em relação ao Evangelho, em relação aos eleitos. Dessa massa, Deus separa uns para a eleição e outros, por conta de seus próprios pecados, para a reprovação. A gente vê isso aqui, por exemplo, que Deus elegeu pessoas para um destino, ou seja, Deus deu uma predestinação a certas pessoas, em, por exemplo, textos, isso está cheio, né, no Novo Testamento, mas a gente vê em textos como em Tito. Eu gosto muito desse aqui, por isso que eu estou citando esse, porque é dito assim, que Deus preparou para si um povo especial. Ou seja, Deus separou um quantitativo especial seu. Quando a gente olha Atos 20, 28, a gente vê que Paulo, falando à igreja de Éfeso, aos presbíteros, ele diz que Jesus Cristo, Deus comprou a igreja com seu sangue, mostrando que há um grupo específico, vou botar aqui um grupo, que Deus decidiu salvar. Esse é o teor da predestinação. Ou seja, as pessoas nascem com um destino pré-determinado por Deus. Ok? Esse é o teor da predestinação dos eleitos. Quando a gente passa dessa questão, que a gente tem aqui, que todos pecaram, desses que pecaram, Deus escolhe um grupo de eleitos, a gente chega, então, à questão da expiação. Porque se todos pecaram e Deus decide salvar um grupo e não salvar outro, a pergunta que surge é: se Deus quer salvar um grupo e deixar outro sem salvação, logo a expiação que se dará na cruz não poderá ser pelos que ele não quer salvar. Se a cruz é salvadora e Deus decidiu salvar um grupo e não salvar outro, essa expiação ela será específica. Ela será uma expiação que ela terá um limite de ação. E esse limite de ação será os eleitos. A gente vê isso, por exemplo, em João capítulo 10. Jesus explicando que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus veio dar vida pelas suas ovelhas. Em João 10 também, Jesus explica a alguns homens que eles não eram das ovelhas de Jesus. Ou seja, então Jesus separa um grupo dentre outro grupo para ser dele e não ser dele. E por esses, Jesus morreu. Quando a gente vê, por exemplo, em Mateus 1:21, é anunciado a José
o nome de Jesus, que o nome dele seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados, ali deixa muito claro a missão de Jesus. O próprio nome de Jesus já testifica que a expiação é específica, que a expiação ela é limitada. Pois ela vai se limitar a um povo, que Paulo diz, especial de Deus, que Deus separou para serem salvos. Quando Jesus, por exemplo, na ceia, ele diz que este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. Ele não fala todos, mas ele fala que o sangue dele seria derramado por muitos. Ele fala que ele daria vida pelas ovelhas. Ele fala que ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Então essa expiação se limita aos eleitos, somente. E se todos pecaram, Deus escolhe dentre essa massa eleitos e decide expiar seus pecados, logo, na medida que esses eleitos venham a existir no tempo, Deus irá os chamar. E é aqui que a gente começa a usar o termo evangelístico, porque aqui tem um chamado evangelístico. Só que o ponto é que isso daqui é ineficaz sem isso aqui. Você não consegue ter um chamamento evangelístico sem que esse chamamento garanta perdão de pecados. E sem que esse perdão de pecados seja efetivo naqueles que Deus quis salvar, mediante o pecado e a natureza que eles já tinham. Então, quando a gente vai tratar do chamado evangelístico de Deus, o chamado do evangelho, ele vai chamar quem no evangelho? Esse é o ponto. Ele vai chamar quem? Ele vai chamar aqueles por quem Cristo morreu. E quem? Por quem Cristo morreu? Pelos eleitos. Pela igreja. Jesus morreu pela igreja. E esse chamamento, a gente pode ver, por exemplo, em Romanos. Estou botando as referências, vocês leem depois. Romanos 8,30, aqueles que predestinou, a estes também chamou. Ou Romanos 9:19, que Paulo pergunta a seguinte pergunta retórica: quem pode resistir à sua vontade em relação a Deus? Quem pode resistir à vontade de Deus? Se Deus, mediante o pecado, elegeu um grupo para si e expiou os seus pecados, e, por exemplo, você que está vendo esse desenho aqui é um desses eleitos, uma vez que você ouviu o Evangelho, como que você pode resistir a essa vontade? Não tem como. E uma vez que você não consegue resistir a essa vontade, a gente parte para outro passo, que é o passo de receber uma nova natureza. Porque você é chamado pelo Evangelho e Deus, pelo Espírito Santo, te dá uma nova natureza. Não mais como a de Adão, mas agora como de Cristo. E você recebe uma natureza perseverante, a qual perseverará na fé até o fim. Aí você tem aqui João 10:26, que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem, eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer. Você tem aqui Jesus dizendo em João 5:24 que ele daria a vida eterna e as pessoas não pereceriam. Você tem em 1 João 2:19, João falando que aqueles que saíram da fé saíram porque não eram dos nossos, não eram daqueles que tinham natureza perseverante. Você vê Judas 1:24. Eu estou botando esses versículos para vocês perceberem o teor evangélico de tudo isso. Judas diz que aqueles que eram chamados seriam perseverados até o fim. Então, mediante todo esse processo, o que acontece? Todos esses pontos, eles são explicados nas epístolas.
Por que eles são explicados nas epístolas? Porque essas informações são verdades para crentes. Ou seja, os crentes verdadeiros precisam saber dessas coisas para que eles não pensem que eles são eleitos por conta de condições deles. Para que eles não pensem que sua natureza é uma boa natureza. Para que eles não pensem que a expiação de Cristo não teve causa efetiva. Ou seja, eles precisam entender que Jesus morreu por eles. Eles têm que entender que o chamado deles não repousa em uma vontade ou numa decisão pessoal que eles tiveram. Eles têm que entender que a perseverança que eles possuem é uma perseverança que se baseia na natureza que o Espírito Santo dá e não neles. Para que tudo isso no final resulte na glória de Deus e não do homem. O final do back-end do Evangelho é a glória de Deus. Porque em toda essa estrutura, com todos esses versículos que a gente viu, quem é o único centro de ação e resultado é Deus. Pois Ele elege, nós só entramos com pecado, pois Deus elege, Deus expia, Deus primeiro tem misericórdia, depois Ele elege, expia, chama e persevera. E quando a gente olha essa estrutura, você percebe que eu não citei Calvino, não citei Lutero, não citei Dort, citei só versículos. E mostrei que toda essa estrutura é a estrutura que está no Evangelho. E não fora do Evangelho, como o Granconato está sugerindo. O Granconato está sugerindo que essa estrutura está fora do Evangelho. Por isso que no final do vídeo dele ele diz que ele acha que isso aqui está certo. Antes ele falava que tudo fora disso daqui, no caso o arminianismo, era teologia de pateta. Antes ele falava que ele não descria disso aqui porque ele tinha uma Bíblia em casa. Agora, o Granconato ele está falando assim, eu acho. Bonito, né? Bem, bem bonito. Eu acho, não interessa o que você acha. Interessa que isso aqui é comprovado por versículos. E o que é isso daqui? Percebe? Eu não fiz nada histórico aqui, eu só fiz algo bíblico. O que é isso aqui? Primeiro, todos pecaram. Vou botar aqui, 0,1. O que é isso aqui? Depravação total. Aí a gente começa a entrar em algo histórico. O que é isso aqui? Eleição incondicional. Por quê? Por que a eleição aqui é incondicional? Porque se todos pecaram, eles não têm condições de serem eleitos. Logo, a eleição não se baseia numa condição que o pecador possa dar, mas ela se baseia na misericórdia de Deus. Se se baseia na misericórdia, logo, a eleição é incondicional. Aí a gente chega aqui, o que é isso aqui? Expiação. Essa expiação dos eleitos é o quê? É uma expiação específica. É uma expiação limitada. Isso aqui, o que é isso aqui? Expiação limitada. O chamamento do evangelho é o quê? É uma graça. É algo que Deus concede. É uma graça irresistível. Porque uma vez que Deus chama esse pecador por quem Cristo morreu, ele, mediante o Espírito Santo, não irá resistir. Então a gente tem o que aqui? Graça irresistível. E aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem a perseverança dos santos. E por fim, perseverança dos santos. Então, o que a gente está vendo aqui? Que estrutura que nós estamos vendo aqui? Vocês podem perceber que antes de eu entrar em questões históricas, eu só expliquei a verdade bíblica e botei os versículos. Essa daqui é a estrutura eclesiástica, a explicação das epístolas bíblicas a respeito da doutrina. Não é um achismo. Então o que a gente tem aqui? A gente diz basicamente o que historicamente os cristãos organizaram. Se isso aqui é o back-end do evangelho, você não consegue desassociar soteriologicamente
os 5 pontos do Evangelho. Entenda uma coisa, se são 2 lados da moeda, se a moeda tem 2 lados, você não consegue desassociar um dos lados dela. Isso aqui que a gente viu, da estrutura evangelística do Evangelho, é verdade. É claro que teve essa omissão, mas isso aqui é verdade. Mas isso aqui é um lado da moeda. O outro lado da moeda é esse aqui. Sem isso daqui, você não tem isso aqui de jeito nenhum. E sem isso aqui, você não tem isso aqui de jeito nenhum. Meu amigo, sem a estrutura, você não tem o prédio. Se você não tem essa estrutura aqui por trás, você não tem isso aqui. Por isso é um simplismo falar que o Evangelho é só isso aqui. Não é. Porque o Evangelho tem toda uma estrutura por trás. A estrutura da vontade de Deus. Então, a gente chega ao ponto de dizer, inevitavelmente, de que se alguém nega os 5 pontos, não os 5 pontos históricos, esse é o ponto da falácia neocalvinista, não os 5 pontos históricos, mas a forma dos 5 pontos no Evangelho, se vocês negam esses versículos aqui, e muitos outros, se vocês negam isso daqui, vocês estão negando o Evangelho. Se você reduz isso tudo aqui a um achismo, você está negando o Evangelho. Não tem como você negar um lado da moeda sem negar o outro. Então, essa estrutura calvinista não é nada mais do que a soteriologia do Evangelho. Esse aqui é o back-end e a forma eclesiástica que os apóstolos ensinaram o Evangelho para a igreja. E qual que é o problema? O arminianismo é uma negação do Evangelho. Por quê? Porque ele nega essa estrutura que é impossível, é indissolúvel, indesassociável do Evangelho. O Marcos, quando ele fez aquela estrutura dele, ele colocou 2 setinhas aqui e falou que o arminianismo e o calvinismo é a forma como o ente, a pessoa, vem ao Evangelho. Isso é mentira. O calvinismo, o arminianismo e o calvinismo não é a forma com que a pessoa vem ao Evangelho. Porque uma pessoa pode vir ao Evangelho lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, ouvindo uma pregação, alguma coisa. Ela pode, sei lá, pegar um versículo num panfleto e se converter, ou seja, vir à fé. E nem por isso saber o arminianismo ou o calvinismo. O calvinismo e o arminianismo não é a forma com que você vem à fé, mas é a forma como você permanece. Vou botar bem grande aqui. Permanece na fé. E é aqui que a gente começa, então, a discutir a questão da irmandade ou não. Por quê? Se o cara, digamos que o cara ouça essa estrutura evangelística aqui, do Evangelho, ele creia e se torne agora um cristão. Mas aí quando ele chega nessa parte aqui do Evangelho, ele rejeita isso aqui. Não tem como você aceitar o Pai e o Filho e negar o Espírito. Não tem como você aceitar o Espírito e negar o Filho ou negar o Pai.
Você não pode aceitar meio evangelho, porque meio evangelho não vai te salvar. Se o cara aceita o evangelho dessa forma aqui, simplista, sem as obras da fé, e rejeita essa estrutura do próprio evangelho, isso mostra que esse evangelho simplista aqui, ele não aceitou. E o que vai atestar que ele não aceitou? As obras da fé. Sabe por quê? Porque um verdadeiro crente, ele vai perseverar nas obras da fé. Um verdadeiro crente, ele vai crer verdadeiramente. Vou repetir. Um verdadeiro crente, ele vai crer verdadeiramente. Eu já encontrei pessoas que não conheciam a estrutura histórica do calvinismo, aqui, mas já criam nessas coisas aqui. Sabe por meio de quê? Por meio de leitura bíblica. Então, quando você propõe que esse cara aqui está crendo no evangelho e as obras dele negam essa outra parte do evangelho, que fé é essa? Essa fé não pode salvar. Entenda uma coisa, o arminianismo é uma negação do evangelho, mas o arminianismo, ele é uma estrutura de pessoas que conheceram de antemão o calvinismo. Não pensem que o arminiano é alguém que não conheceu essa estrutura aqui. Quando a gente olha historicamente os que se dizem arminianos, eles se manifestam como arminianos ao rejeitarem esses pontos. O arminiano não é uma pessoa neutra. O arminiano não é uma pessoa neutra. Ou um coitadinho. O arminiano é alguém que conscientemente viu os 5 pontos e rejeitou. E ao rejeitar, ele abraçou o quê? Ele abraçou uma fé neutra? Não, ele abraçou o contrário dos 5 pontos. Ele abraçou o arminianismo. Então, um arminiano, o que é um arminiano? É uma pessoa que está negando o evangelho. E essa negação se dá depois disso aqui. E não antes. Por isso, o arminianismo não é a forma com que você vem ao evangelho, mas é a forma como você permanece no evangelho. E quando a gente entra na questão da irmandade, e a gente entra na questão de se arminianos, pentecostais e neopentecostais são irmãos, o que a gente está tratando é disso aqui. Ó. Como que eu posso aceitar algo que me faz cristão e um cara negar esse algo e ser ao mesmo tempo cristão? Para isso ser possível, tem que se estabelecer um simplismo, um reducionismo disso aqui. Porque você reduz, você dilui, você faz isso aqui uma água de salsicha para você poder acomodar um cara que rejeita toda essa estrutura provadamente bíblica. E muitas vezes, muitos pastores fazem isso porque o cara tem dinheiro, porque o cara é legal. Ah, fulano é tão legal, fulano ajuda aqui na igreja com dinheiro. Ele rejeita isso aqui. Ele sabe pouco disso aqui, mas todo domingo ele está aqui, dando dinheiro e ajudando a gente com alegrias. Então, apesar de ele negar, eu considero cristão, mesmo eu aceitando outra coisa. Sabe o que é isso aqui? É como se você fosse irmão de uma pessoa, só que essa pessoa tem uma mãe diferente e um pai diferente. Tem uma família diferente e mora numa cidade diferente. E vocês nunca se viram, mas vocês são irmãos. Como que você pode ser irmão de alguém que nega o que você crê? Percebe? Se você não vê isso aqui dessa forma, você vai ver toda essa questão de calvinismo e arminianismo como mera perspectiva. Perspectiva teológica. Só que não interessa isso aqui, a estrutura do Marcos interessa. Agora, as suas perspectivas, igual agora está na moda, né? O Projeto Sola está usando muito isso. Tradições. É lindo, né?
Ai, que lindo as tradições. As tradições aqui, ó. Ó, a tradição aqui, ó. Romanos 3, Romanos 9, Tito 2, Atos 20, João 10, Mateus 1, Romanos 8, Romanos 9, João 10, João 5, 1 João 2, Judas 1. Que tradição linda, né? Se você reduz essas verdades redescobertas na Reforma à mera tradição, à mera perspectiva possível, você continua aprovando esses hereges aqui. Muita gente também, além do dinheiro e da simpatia, aprova herege porque é familiar. É sua mamãe, é seu papaizinho, seu tiozinho, seu pastorzinho lá da sua época que você era jovem. E você quer que ele entre no céu, mesmo que ele negue isso tudo aqui. Ser irmão em Cristo é ser irmão na fé. E a fé não é algo subjetivo. É algo objetivo. Eu acho que fica mais óbvio quando a gente bota essas questões aqui em pauta, sabe? Porque vocês podem perceber que a irmandade, aqueles que têm dito que arminianos são irmãos, são pessoas que estão sempre em conferências arminianas, estão sempre em comunhão financeira com essa gente, estão sempre em comunhão pessoal com essa gente. Nunca é algo teológico. É sempre algo pessoal. Todas essas questões eles não estão botando como eu estou botando aqui de forma teológica. Eles estão botando de forma pessoal. Por quê? Eles imaginam uma pessoa específica. E por essa pessoa específica ser do gosto deles, mas ela ser um arminiano, um herege, um assembleano, aí elas aprovam o arminianismo por causa dessa pessoa específica. Ao invés de rejeitar o que essa pessoa crê em amor, por conta da verdade. São tempos difíceis. São tempos extremamente difíceis. Toda essa comunhão aí, ó, Projeto Sola, Thales Roberto, o Marcos Granconato lá na Consciência Cristã, o Renato Vargens defendendo também que todo mundo é irmão e todo mundo está na mesma fé porque ninguém nega a Trindade. Tudo isso é fruto de um simplismo do Evangelho. Esse simplismo, prestem atenção para eu finalizar, não vai crucificar ninguém, ninguém vai morrer na boca de leão, ninguém vai ser perseguido, pedrejado, ninguém vai perder dinheiro, ninguém vai ser ofendido. Tudo vai virar amor. Amor. Só amor. Aí sabe o que acontece no final? Essa gente arminiana aqui, que também é pentecostal, essa gente aqui que confia nas próprias obras e confia nos dons, vai aparecer no dia do juízo. E Jesus já premeditou isso, dizendo, sabe o seguinte? Mas, Senhor, em teu nome não profetizei eu, não fiz obras, arminianismo, não fiz prodígios e milagres. Eu nunca vos conheci, o Senhor vai separar. Esse evangelho que leva todo mundo para o céu de barca, no atacado, não vai funcionar na eternidade. Esse parentezinho que você gosta, esse membrozinho da sua igreja que dá dinheiro que você ama, não vai ser suficiente, o seu gosto pessoal por ele não vai ser o suficiente para ele o salvar.
Porque sabe o que ele não tem? Ele não tem obras da fé. O arminianismo é uma negação do evangelho. Ele está negando a única coisa que poderia o resgatar verdadeiramente, que poderia o dar uma vida perseverante em Cristo, uma nova natureza. E sabe, resumindo, sabe o que quando a gente olha para a igreja no Brasil, quando a gente olha para a igreja, a gente vê exatamente isso. Aqueles que poderiam estar se distinguindo entre esses estão sendo seus iguais. A igreja no Brasil, a igreja evangélica, não é saudável. Não é uma igreja cheia de conhecimento, uma igreja cheia de amor, uma igreja que batalha pela verdade. Não. É uma igreja débil, é uma igreja sem força, é uma igreja sem Cristo, sem a verdade. E por quê? Negação. E quando a gente vasculha, a gente vai ver que eles são todos arminianos e continuistas. E sabe o que mais me entristece? É que todos vocês sabem disso. O Gran Conato sabe disso. Mas eles preferem falar o quê? Não. É todo mundo irmão. Sabe onde está a nova reforma? Ou uma reforma inédita no Brasil? A reforma inédita está na distinção. Está na distinção. A distinção, ela significa o seguinte: eu não sou como você. Nós não somos iguais. E por fim, nós não somos irmãos na fé. Por quê? Porque a sua fé é de um jeito e a minha fé é de outro jeito. E ponto final. Quem estiver fora disso aqui, está errado. Quem estiver fora disso aqui é neocalvinista. E queridos, parem de dar moral para dispensacionalista. Essa gente aí, neocalvinista, dispensacionalista, adora inventar coisa. Eles adoram inventar doutrina. Cara, todo dispensacionalista que eu conheço adora colorir o que não é para colorir. Então, não dê moral para neocalvinista e dispensacionalista. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu acho que foi muito rabisco, mas eu acho que foi bastante didático. Tem alguns rascunhos que eu fiz aqui. Então é o seguinte, pensa aí no assembleano que você conhece. Tudo rabiscado. Pensa aí no assembleano que você conhece. Ele é um exemplo de fé? Ele é um exemplo de conhecimento bíblico? Ele é um exemplo de espiritualidade? Ele é um exemplo de caráter? Ele é um exemplo de irmandade? Ele é um exemplo de fé verdadeira? De fé perseverante? Não. Não é irmão. Por quê? Não tem as obras da fé. E isso atesta que ele não é da fé. E uma prova disso é que ele é arminiano. Isso é um padrão. Ele é arminiano e continuista. Se o cara tem essas características, ele vai ter todas essas outras aqui. Espero ter ajudado vocês. Deus abençoe. E tamo junto.